nome é Carla Gabriele Martins dos Santos, eu sou do Núcleo Regional de Foz do Iguaçu, no Paraná, e hoje eu estarei apresentando o tema regionalismo na disciplina de língua inglesa. Hello guys, how are you? My name is Teacher Carla e na nossa aula de inglês de hoje nós veremos sobre o regionalismo na língua inglesa. Vocês sabem o que é? Já ouviram falar? Já estudaram sobre isso? Então, nós vamos retomar para você relembrar e se você não conhece, você conhecer e ficar por dentro desse assunto, combinado? Então, pessoal, o regionalismo na disciplina de língua portuguesa, vocês já devem ter ouvido falar, não é verdade? Ele está ali na área das variações linguísticas. E o que são as variações linguísticas? Elas são as mudanças que a língua, seja ela falada, seja ela escrita, ela sofre por diversas questões. E aqui nós vamos ver quais são essas questões, quais são essas variáveis, que são questões sociais, regionais, entre outras. Vamos ver quais são? O mesmo idioma em estados diferentes. Esses são os exemplos de variações. Vocês devem saber que de um estado para o outro, aqui no nosso país, existem os diferentes sotaques, não é verdade? E no Brasil, esses sotaques são bem marcantes. E entre eles estão o sotaque do Rio de Janeiro, que é diferente do sotaque do pessoal do Rio Grande do Sul, que já é bem diferente do sotaque do pessoal da Bahia, que é diferente do nosso sotaque aqui do Paraná. Não é verdade? A gente chega a se embolar, né, pessoal? Mas é verdade. Os sotaques são bem marcantes e bem diferentes. E com certeza vocês já devem ter percebido, ter ouvido essas pessoas conversando e percebido o sotaque delas, não é verdade? Exemplos de variações, palavras diferentes com o mesmo significado. Tem exemplos aqui, pessoal, bem do nosso cotidiano, do dia a dia, que vocês já devem ter ouvido. A bergamota, que é chamada de mexerica por outras regiões e que em outras regiões é chamada de tangerina, conhecida como tangerina, não é verdade? Assim como acontece com a mandioca, que é chamada de aipim em algumas regiões e é chamada de macaxeira em outras regiões, não é verdade? E a nossa salsicha do cachorro quente, existem outras regiões que o pessoal chama de vina. E tá tudo certo, pessoal. Quer dizer a mesma coisa, é a mesma palavra, tem os mesmos significados. Não é verdade? E o mesmo idioma entre diferentes bairros, idades, situações, conversas virtuais. Vamos ver como que é? No nosso meio social, nas nossas conversas entre amigos, nós utilizamos um tom mais descontraído, não é verdade? Ali no nosso momento de lazer, né? A gente usa muitas vezes até gírias, não é verdade, pessoal? Que a gente já não usa quando a gente conversa com alguma autoridade, um juiz, um policial, que nós queremos passar um tom mais sério para a conversa, né? Que nós utilizamos palavras mais formais, assim como no nosso trabalho com nossos colegas de trabalho, com nossos chefes, nós queremos passar um ar mais profissional, nós utilizamos um tom diferente, com formalidade, né? E também existem as diferenças entre pessoas jovens e pessoas idosas conversando, na verdade. Isso se dá, pessoal, por causa do tempo, né? Diferentes épocas que essas pessoas nasceram e aprenderam a falar de maneiras diferentes, não é verdade? E o mesmo idioma de um país para o outro. O português do Brasil e o português de Portugal é um exemplo que a gente vai utilizar aqui hoje. Vocês sabem que o português ele não é falado só aqui no Brasil, não é verdade? E apesar de ser o mesmo idioma, existem palavras diferentes, significados diferentes e sotaque, assim como banheiro, pessoal. Banheiro ali onde fica a nossa pia, nosso chuveiro. Em Portugal eles chamam casa de banho. É bem parecido, né? Dependendo do contexto da conversa, a gente consegue entender bem facilmente. Assim como o brócolis, aquele vegetal super gostoso, lá em Portugal eles chamam de brócolos. Bem parecido também, não é verdade? E os cílios, nossos olhos, eles falam pestana lá em Portugal. Não é tão diferente, dependendo do contexto também dá para entender, não é verdade? E o regionalismo na língua inglesa, pessoal, vamos entrar nesse tópico agora. Assim como ocorre na língua portuguesa, acontece também na língua inglesa. Ou seja, como o português ele é falado por outros países, não é só no Brasil, na verdade. O inglês também, ele não é falado somente nos Estados Unidos. Ele é a língua oficial de mais de 55 países. Então, são muitos outros países que são falantes da língua inglesa, não é verdade, pessoal? Os Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, Reino Unido, Índia, etc., entre muitos outros, cada qual com a sua particularidade, em questão de sotaque, pronúncia, escrita, significado das palavras.
Cada qual, pessoal, tem o seu modo de falar, as diferenças, assim como no nosso país. As mudanças que ocorrem na língua inglesa, assim como no caso do português, acontecem na pronúncia, a maioria delas, tá, pessoal? E na aula de hoje, nós vamos ver sobre as principais diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. As principais diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico, falado por essas nações, está na pronúncia e no sotaque utilizado. Pessoal, o sotaque entre o inglês americano e o inglês britânico é a questão mais marcante entre eles, que você consegue facilmente identificar, por exemplo, assistindo filmes, séries. Se você prestar atenção com as dicas que a gente vai ver nessa aula aqui hoje, com o que a gente vai aprender, você vai conseguir identificar a partir de agora nas séries e filmes que você assistir. Porém, também existem algumas palavras com escrita e significados diferentes, que nós também vamos aprender aqui, nós vamos ver na aula de hoje. Vamos lá? Diferenças ortográficas. O inglês americano utiliza o OR ao final das palavras, que fica neighbor, flavor, labor, enquanto o britânico utiliza o OUR, neighbor, flavor, labor. Apesar, pessoal, de utilizarem o OUR, a pronúncia continua a mesma. Nesse caso, somente a ortografia, a escrita vai mudar, combinado? Outra diferença, os americanos utilizam o TER ao final das palavras, que fica theater, kilometer, center, enquanto os britânicos, pessoal, presta atenção que dessa vez vai mudar a pronúncia também. Eles utilizam o contrário, que é o TER, ou seja, theater, center, kilometer, e nesse caso, além da mudança na ortografia, também a mudança na pronúncia, como eu falei para vocês, é verdade? E além da gente perceber essas duas mudanças, entra aí a questão do sotaque dos britânicos também. Que essas palavras, eles dizem centra, theatra, quilômetra, que esse é o sotaque dos britânicos, que nós vamos ver também algumas palavras que aparece o sotaque dos britânicos bem evidente. Vamos lá? O sotaque. Uma das mais notáveis diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico é o sotaque. Exemplo, o americano ele fala computer, water, theater, center, Harry Potter. Vamos ver como que o britânico fala? O britânico, pessoal, é um sotaque muito marcante, como eu já falei aqui pra vocês, né? Nesse caso dessas palavras, ele vai falar computer, water, theater, center, Harry Potter, entre diversas outras palavras, pessoal, que é possível identificar o sotaque deles. E se vocês prestarem atenção nos filmes, séries, documentários em inglês que vocês assistirem, vocês vão perceber essas diferenças que é fascinante, pessoal. É muito interessante mesmo de acompanhar. Diferentes palavras para as mesmas coisas. Assim como acontece na língua portuguesa, existem diferentes palavras para as mesmas coisas, como vimos no início, né, na língua portuguesa, ali nos nossos exemplos. Bergamota, mexerica, aipim, mandioca. Com o inglês acontece a mesma coisa, vamos ver? Batata frita é falado French fries nos Estados Unidos, enquanto o britânico, ele fala chips. Chips, pessoal, batata frita. Muda, né? O metrô. Nos Estados Unidos é falado subway. Subway, metrô. O britânico fala underground. Underground, pessoal. Muda, né? É a mesma situação do português, pessoal. Diferentes palavras, diferentes maneiras de escrever para a mesma coisa, com o mesmo significado. E elevador, pessoal. Nos Estados Unidos, os americanos falam elevator. Elevator, para elevador. Enquanto os britânicos falam lift. Lift. Bem diferente, né, pessoal? Mas quer dizer a mesma coisa, somente com a escrita e pronúncia diferente. E, além de tudo, pessoal, a finalidade dessa aula é vocês entenderem que existem diversas formas de falar a mesma coisa, diferentes variações linguísticas na mesma língua. Isso é tudo certo, pessoal. E a nossa maior missão nisso é respeitar todas as maneiras de falar, todas as maneiras de escrever, que todas estão corretas e cada uma com a sua particularidade, como eu falei no início da aula, não é verdade? E como atividade, pessoal, para vocês, que a gente possa encerrar a nossa aula, eu vou deixar aqui para vocês uma proposta bem interessante, bem legal, que vocês vão escolher 2 países falantes da língua inglesa, assim como a gente fez aqui com os Estados Unidos e o Reino Unido, pessoal. Vocês vão escolher 2 países, pesquisar sobre as principais diferenças entre eles e trazer na próxima aula para que a gente possa discutir, para que a gente possa trocar com os nossos colegas, combinado? Vai ser uma troca muito interessante, pessoal, para a gente compartilhar conhecimento e aprendermos cada vez mais.
Combinado? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula!